Primeiro-ministro israelense compara a guerra ao 11 de setembro e recusa cessar fogo. E você vai ver também. Uma militar israelense é libertada durante a operação terrestre na faixa de Gaza. Missionária cristã que atua em Israel relembra os momentos de tensão que passou na região de Jerusalém após o início do conflito. Após ser contrariado pelo presidente Lula, ministro Haddad não confirma a manutenção de zerar o déficit em 2024. Ex-presidente da Federação Espanhola é banido do futebol por 3 anos após beijo forçado. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O primeiro-ministro de Israel disse hoje em um discurso que não concordará com o cessar da luta contra o Hamas após o ataque terrorista feito pelo grupo em 7 de outubro. Ele disse ainda que mesmo as guerras mais justas têm vítimas civis não intencionais. Em seu discurso, ele afirmou que o grupo terrorista Hamas está usando civis como escudos e que vão usar as perdas civis para culpar Israel. E o exército de Israel anunciou hoje o primeiro resgate de uma refém sequestrada pelo Hamas. Trata-se de uma soldado que tinha sido sequestrada pelo grupo terrorista em território israelense e era mantida refém na faixa de Gaza. Antes do anúncio sobre a libertação da soldada, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os esforços para libertar mais de 200 reféns detidos pelo Hamas estavam em curso durante a campanha terrestre em Gaza e que, segundo ele, cria oportunidades para conseguir a libertação dos reféns. Os militares disseram que a soldada, identificada como Ori Medidishi, foi sequestrada pelo Hamas no dia 7 de outubro. Ori foi submetida a exames médicos e passa bem. As circunstâncias da libertação não foram detalhadas. Ori foi libertada durante uma operação terrestre de militares em Gaza. Mais cedo, Netanyahu disse ainda que Israel não vai concordar com o cessar da luta contra o Hamas, fazendo uma comparação entre o ataque à base de Pearl Harbor em 1941 e o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 em Nova York. Netanyahu então afirmou que, assim como os Estados Unidos não aceitariam um cessar-fogo nessas duas ocasiões, Israel não vai aceitar um cessar-fogo agora, após o ataque iniciado pelo Hamas no dia 7 de outubro. O governo brasileiro enviou hoje ao Egito um novo avião cedido pela Presidência da República para levar mantimentos destinados às famílias de civis que tentam sair da faixa de Gaza. Cerca de 30 brasileiros estão em Gaza e desejam voltar ao país. A faixa de Gaza é um território palestino no Oriente Médio que há 3 semanas é palco de um confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o avião vai levar uma doação de 2 toneladas de alimentos, como arroz, derivados de milho e leite em pó do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Até o momento, segundo o governo, 1.400 brasileiros já foram repatriados, todos de Israel. Ao todo, foram feitos 8 voos de repatriação. E o Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir o conflito na faixa de Gaza. Às vésperas de o Brasil deixar a presidência do órgão, o Itamaraty tenta um acordo para a resolução humanitária. Pela 7ª vez, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reúne em Nova York para debater o avanço do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Convocada emergencialmente na última semana, a pedido dos Emirados Árabes Unidos, a reunião será presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O órgão enfrenta um impasse com tentativas frustradas de aprovar uma resolução humanitária a fim de permitir, principalmente, o trânsito de civis e a entrada de ajuda no território da faixa de Gaza. Desde o início do conflito no Oriente Médio, o Conselho debate a situação e tenta aprovar mais um acordo. No período, 4 textos foram derrotados no Conselho de Segurança. 2 propostas foram de autoria da Rússia. Já os outros 2 textos haviam sido apresentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos.
O Brasil tem costurado um novo texto junto a representantes diplomáticos dos outros 14 membros do Conselho de Segurança. A presença de Mauro Vieira em Nova York é uma sinalização do esforço empregado pelo ministro nas negociações. Mas o Itamaraty afirma que não há perspectiva de levar à votação novas propostas nessa segunda. A diplomacia brasileira tenta avançar em um acordo até essa terça, quando se encerra o mandato do Brasil à frente do órgão. A partir do dia 1º de novembro, a presidência do Conselho será exercida pela China. Em outra frente para conter o conflito, na última sexta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução simbólica que pede uma trégua entre Israel e Hamas e acesso à faixa de Gaza para proteção aos civis. A resolução tem um peso político e simbólico, mas não tem adesão obrigatória pelos países membros da ONU. Uma missionária cristã que atua em Israel relembrou os momentos de tensão que passou na região de Jerusalém após o início do conflito entre palestinos e israelenses. Até o dia 7 de outubro, Israel era assim. Mas agora, com a insegurança da guerra contra os palestinos, a rotina não é mais a mesma. Os brasileiros que vivem na região estão retornando ao país para fugir da violência do conflito armado. Aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, desde o dia 10 de outubro, fazem voos de repatriação, principalmente de famílias de origem judaica. De acordo com o último balanço do governo federal, mais de 1.400 pessoas foram transportadas do território israelense para o Brasil. Entre elas estava a brasileira Joana, que é cristã e viaja com frequência à Terra Santa para realizar trabalho missionário. Ela relatou a experiência recente na região. Um atentado terrorista no nível que aconteceu. O que assustou não somente a mim, mas a toda a comunidade de Israel, foi a violência contra civis e uma violência corpo a corpo, onde as pessoas não tinham como se defender porque elas estavam desarmadas, né? E isso é contra todo tratado de guerra. Então você tinha mísseis, você tinha drones, você tinha gente entrando com parapentes, né? E você tinha a derrubada do sistema de segurança, que é lá na faixa de Gaza. As Forças Armadas de Israel, elas só conseguiram ter consciência de tudo 5 horas depois, quando eles entraram. Foram 1.300 mortes em um só dia. Toda hora tinha uma sirene tocando. Nós tínhamos que ficar prontos para ficar dentro de o que a gente chama de bunker. Graças a Deus eu já estava dentro do hotel onde fiquei, e meu quarto era próximo do bunker. A brasileira lembrou dos momentos do embarque e do voo de volta para o país. Estavam saindo da sua história. Trouxeram seus cães, gatos, literalmente, entendeu? Eles trouxeram seus animais, eles trouxeram a sua história e chegaram no Brasil depois de anos vivendo em Israel, sem, de fato, saber o que fazer agora. Alguns familiares estão recebendo eles, mas a expectativa deles é voltar para Israel. Joana tem como objetivo dar a devida relevância à Terra Santa como local escolhido por Deus e consagrado por Ele a seu povo. Para isso, a missionária realiza ações práticas na região, além de fortalecer Israel por meio da oração. O nosso trabalho começou em 2012. Então, eu já conhecia Israel de excursão, né? Mas em 2012 eu fui conhecer a Casa de Oração Jerusalém para Todas as Nações, fundada por um norte-americano chamado Tom Hess, né? Essa casa já está há mais de 30 anos ali. Vou várias vezes para Israel, dentro do contexto de festas bíblicas, né? E também para conectar o Brasil com Israel. Desde 2017, quando eu voltei para o Brasil, que é chamado Muro de Fogo de Intercessão por Israel. Quando você pede alguém para orar por paz, é porque é lugar de guerra, né? Então, Israel é um contexto de guerra constante.
Então, hoje nós temos mais de 200 intercessores interligados em 8 nações. A gente visa levantar intercessores com a visão da importância de orarmos pela paz de Israel, sabendo que é o centro da fé. Com a esperança de que o conflito acabe o quanto antes, a população de Israel tenta seguir sua vida normalmente. Na cidade nova de Jerusalém, a arte ocupa o lugar da guerra. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Não existe melhor momento de ter uma palavra de paz, de uma palavra de salvação. O único que pode todas as coisas no meio do caos é Jesus Cristo. Então nós precisamos anunciar a paz de Cristo, a salvação de Cristo no meio desse caos. Então a terra precisa de paz e a paz está em Cristo Jesus. E veja a seguir, após ser contrariado pelo presidente Lula, Haddad não confirma a manutenção de zerar déficit em 2024. E ainda, ex-presidente da Federação Espanhola é banido do futebol por 3 anos após beijo forçado. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está comprometido com a situação fiscal do país. Na semana passada, o presidente Lula reconheceu pela primeira vez que zerar a meta do déficit primário nas contas públicas em 2024 pode não ser cumprida. Haddad afirmou que vai adotar medidas necessárias para buscar o equilíbrio fiscal. Vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer, incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. Então, é essa a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque eu, repito, eu não estou fazendo algo em que eu não acredito. Eu estou fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ministro da Fazenda. Eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias que nós tivemos no Judiciário esse ano, foram expressivas, mas não resolve o problema de uma decisão tomada em 2017. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa semana para todos, né? Estamos começando mais uma aqui juntos no Jornal das 18h30. Olha, dados apontam que o Rio é o estado com o maior número de mulheres no Brasil. Os dados foram divulgados pelo IBGE de acordo com o resultado do último censo. A pesquisa indica que o Rio tem a proporção de 89 homens para 100 mulheres. A causa para esta diferença se dá pela maior taxa de mortalidade da população masculina em todos os grupos etários. Esse grande número de mortes entre os homens envolvem os jovens adultos e as principais causas são a violência urbana e acidentes. A pesquisa também revelou que a população do Rio de Janeiro está envelhecendo, ocupando o segundo lugar no ranking nacional no número de idosos, com 13% da população acima da faixa dos 65 anos. E o centro do Rio ganha cores com grafite. O painel de 2.300 metros quadrados foi feito no centro do Rio, em um empreendimento imobiliário que faz parte do programa Reviver Centro. O bairro conta com outros diversos projetos de arte urbana de grandes artistas, desde a revitalização da Praça Mauá. Ao todo, o painel durou 2 semanas para ser pintado e contou com uma equipe de 5 pessoas. A arte foi idealizada pelo artista Bruno Big, que já realizou pinturas em outros países além do Brasil. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã.
O IGPM da Fundação Getúlio Vargas, também conhecido como inflação do aluguel, subiu 0,5% em outubro, um pouco acima de setembro, mas abaixo das expectativas do mercado. A notícia é um bom sinalizador para uma nova redução da taxa básica de juros. A reunião do Copom vai começar amanhã e terminar na quarta-feira. Os alimentos processados foram os principais responsáveis pelo resultado. No acumulado do ano, o IGPM está em 4,46% e em 12 meses em 4,57%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar conseguiu inverter o sinal negativo do começo do dia e fechou a sessão desta segunda-feira em alta. O mercado segue na expectativa pelas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos previstas para esta semana. Balanços corporativos e indicadores econômicos também ficaram no radar. Ao final da sessão, a moeda norte-americana subiu 0,69% e encerrou o dia cotada a R$ 5,04 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, encerrou em queda de 0,68% aos 112.532 pontos. Cada vez mais marcas estão reduzindo as embalagens dos produtos como estratégia para não ter que aplicar reajustes tão altos. A prática não é nova, mas nunca foi tão usada pela indústria como nos últimos tempos. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Levantamento feito pela empresa Horus a partir de 40 milhões de notas fiscais de compras realizadas no primeiro semestre deste ano mostra que as mercadorias chegaram a perder quase 20% do seu conteúdo. Segundo a pesquisa, o produto com a maior redução de peso e maior aumento de preço no período foi o chocolate, entre bombons, barras e tabletes, com corte de 18,5% em volume e aumento de 10% no preço por quilo. Outros produtos de destaque no ranking são o sabonete, o sabão em pó, molho de tomate, suco pronto e a bolacha, cujo pacote reduziu quase 12% e o valor por quilo subiu na mesma proporção. Reduzir a embalagem tem sido uma estratégia cada vez mais usada pela indústria para driblar os aumentos nos custos da produção sem precisar repassar grandes reajustes ao consumidor e assim tentar fazer com que ele não troque de marca por causa dos preços. Essa prática não é nova, não é ilegal, mas tem regras. Confira o que diz este especialista. Essa prática é conhecida como reduflação. As empresas podem diminuir a quantidade da embalagem, o tamanho da embalagem, mas elas não são obrigadas a diminuir o preço. Então, atenção, a regra determina que é possível acontecer isso, porém, ela tem que fazer de uma maneira destacada, colocar na parte frontal da embalagem números contrastantes com o fundo, letras garrafais. A pessoa do consumidor tem que enxergar isso de maneira ostensiva. Se o consumidor não enxergar dessa maneira, com letras garrafais, essas informações sobre alteração de peso, de quantidade, e se sentir enganado, ele pode fazer alguma coisa? Pode. Ele pode reclamar num órgão de defesa do consumidor, reclamar no Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, porque a empresa não está cumprindo a regra estabelecida e essa empresa, aberto o procedimento, pode vir a ser autuada. O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, foi suspenso por 3 anos pela FIFA de qualquer atividade relacionada com o futebol, tanto nacional quanto internacional, pelo caso do beijo forçado em uma jogadora. Rubiales, que tinha sido suspenso provisoriamente por 90 dias, esteve no centro de uma grande polêmica com um beijo sem consentimento dado em Jenny Hermoso durante a entrega das medalhas depois da conquista espanhola da Copa do Mundo. Sob pressão, o ex-chefe do futebol espanhol, que sempre afirmou que o beijo foi consentido, acabou pedindo demissão. Acusado de agressão sexual pela justiça espanhola, Rubiales tem uma ordem de restrição e não pode se aproximar da jogadora.
O escândalo, que provocou indignação internacional, levou a Federação Espanhola a anunciar a demissão de vários funcionários, entre eles o treinador da seleção feminina Jorge Vilda, substituído por Montse Tomé. Rubiales ainda tem a possibilidade de recorrer ao Comitê de Apelação da FIFA, de acordo com o comunicado que anunciou a suspensão. E vamos agora falar mais de futebol com Leonardo Félix, que tem todas as informações. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite a todos que assistem ao Jornal das 18h30. Podemos dizer que a 30ª rodada do Brasileirão foi surpreendente. A derrota do líder Botafogo no Newton Santos para o Cuiabá por 1-0 ainda mantém aberta a disputa pelo título, faltando 8 partidas para grande parte das equipes. A recente irregularidade do Alvinegro, com tropeços inclusive dentro de casa, dá esperanças aos adversários, principalmente ao Palmeiras, que desde a eliminação na Libertadores engatou uma sequência de bons resultados e já é o segundo colocado, a 6 pontos do Fogão. A caça do glorioso, o Verdão bateu o Bahia por 1-0 no Allianz Parque, chegou aos 53 pontos em 30 partidas. A próxima rodada pode dar ainda mais emoção ao campeonato, com confronto direto entre o líder e o vice-líder, Botafogo e Palmeiras, no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Outro time que está pegando elevador na classificação é o Grêmio, que após 2 vitórias seguidas voltou ao G4. Desta vez passou pelo América Mineiro no Independência por 4-3. O tricolor gaúcho tem agora 50 pontos em 30 jogos disputados. Na outra ponta da tabela, 2 duelos terminaram empatados em 1-1. Resultados ruins para todo mundo. Na Serrinha, o Goiás arrancou a igualdade no fim do jogo contra o Vasco, com Matheus Babi, e agora abre o Z4 com 32 pontos. O Cruz Maltino vem logo atrás, em 18º, com 31. Na Neoquímica Arena, o Corinthians dominou o clássico contra o Santos e parou no goleiro João Paulo. Mas o Peixe pressionou e igualou o placar após o pênalti polêmico em cima de Soteldo. Mendonça marcou já nos acréscimos no segundo tempo. O Alvinegro Praiano é o 16º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 34 pontos. O Timão tem 37 e está na 14ª colocação. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com você, Maria Alice. Muito obrigada, Léo, pelas informações de esporte. Bem, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.